Sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre o sistema endocannabinoide e autismo. Hoje a gente vai entender aqui a importância desse sistema no corpo humano, como ele funciona e principalmente a relação dele com o autismo e a regulação. Como quando a gente olha para ele e volta todo o tratamento para a regulação do sistema endocannabinoide, a gente automaticamente consegue um autista mais regulado, com mais facilidade em se autorregular, em que a gente tem mais facilidade também em fornecer ferramentas para que ele tenha, para que ele chegue à regulação. Facilita para o autista, facilita para a gente que é mãe, pai, familiar, cuidador desse autista, e facilita para o corpo, que tem muito mais habilidade para lidar com as mudanças hormonais, com os estresses externos, com os estímulos em si, né, que a gente tem que lidar o tempo todo. O sistema endocannabinoide, como vocês podem ver aí por essa imagem, que é uma representação ali do quanto ele está relacionado realmente ao sistema nervoso, a gente pode entender que ele está no corpo inteiro, do nosso cérebro à ponta do nosso dedinho do pé. Então ele trata da conexão do cérebro com todas as nossas funções. É como se existissem uma série de botõezinhos pelo nosso corpo, que são os receptores do sistema endocannabinoide. Esses botõezinhos são ligados por substâncias que a gente chama de endocannabinoides, e eu já vou explicar o que é, mas eles precisam estar todos ligados para que as nossas funções estejam todas alinhadas, e isso em qualquer pessoa, com transtorno ou sem transtorno. Todos nós temos esse sistema e é assim que o nosso corpo se regula, regula fome, regula sono, regula a própria resposta ao estresse, apetite, dor, tudo isso. Os endocannabinoides são as substâncias que ativam esses receptores, né, que ligam e desligam esses botõezinhos. São substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo, de acordo com a nossa saúde, de acordo com fatores genéticos, com a nossa qualidade de vida, eles são produzidos em mais e em menos quantidade. Eu faço muito uma relação com a parte hormonal, né, como o nosso corpo produz os hormônios e usa esses hormônios para se autorregular. Os endocannabinoides e o sistema endocannabinoide funcionam de uma forma muito parecida. O sistema endocannabinoide é uma comunicação do corpo com o cérebro. Então, esses receptores eles são divididos pelo corpo. A maior parte dos receptores CB1 são encontrados no cérebro, no sistema nervoso central, e a maior parte dos receptores CB2 no sistema imunológico e nos órgãos periféricos. Então, cada um vai cumprir uma função de regulação para que a gente chegue ao que os médicos chamam de homeostase, que é o alinhamento total de todas as funções do corpo. Tá, mas então qual é a relação de tudo isso com o autismo? O que os estudos vêm mostrando pra gente é que essa produção natural de endocannabinoides, ela pode ser deficitária nos autistas. Por isso que é tão difícil para eles regularem não só o próprio comportamento, mas para que o corpo faça as autorregulações de ansiedade, de fome, de sono e até as questões sensoriais, calor, frio e a sensibilidade em si. O sistema endocannabinoide também tem uma relação muito forte com a nossa imunidade. Então, quando ele está desregulado, nosso corpo ele tende a inflamar. E a gente percebe nos autistas uma inflamação, quadros de inflamação muito frequentes. Os estudos vêm mostrando que isso também tem uma relação. E como eu falei, essa dificuldade de regulação ela afeta diretamente a parte emocional. Então a gente vê a dificuldade em entender os sentimentos e entender a comunicação dos outros, principalmente uma comunicação não verbal, e uma falta de regulação de filtro social ali. O que os estudos mostram é que tudo isso está relacionado com o sistema endocannabinoide desregulado, ou seja, fora de homeostase, porque ele tem ali uma deficiência na produção natural de endocannabinoides. E é aqui que a terapia canabinoide entra na história. A cannabis ela tem um sistema endocannabinoide muito semelhante ao nosso, que a gente chama de sistema fitocannabinoide, por ser uma planta. E esse sistema produz
fitocannabinoides, assim como o nosso sistema natural produz endocannabinoides. E quando a gente não tem endocannabinoides o suficiente, a gente pode repor com esses fitocannabinoides vindos da planta. Ou seja, mais uma vez, o que eu falei para vocês é muito parecido com a questão hormonal. Quando a gente, por exemplo, chega na menopausa e precisa ali de um remédio, de uma reposição hormonal, tá? Os canabinoides funcionam de uma forma muito parecida. Porque o sistema endocannabinoide demonstra essa desregulação quando ele não tem a produção de endocannabinoide suficiente e essa produção pode ser substituída, suplementada com os fitocannabinoides, o CBD, o CBG, o THC, que são as substâncias retiradas da planta e colocadas dentro dos fitoterápicos, dentro dos medicamentos de cannabis. Tá, Thaís, então como eu sei se o sistema endocannabinoide do meu filho está desregulado? Como essas desregulações se manifestam no autismo? A primeira coisa que a gente vai fazer é observar o comportamento dessa criança. Então a gente vai ver se essa criança está com dificuldade de dormir, se essa criança está tendo crises, principalmente em momentos inesperados, fora dos gatilhos que a família já está acostumada. Muita fome ou quase nada de fome. São formas da gente entender que esse sistema está desregulado. Uma outra forma de observar isso é ver quando as reações estão muito exageradas. Então, quando a sensibilidade a alguma coisa está fora do padrão, a criança está mais sensível do que ela já é, a criança está mais irritadiça do que ela já é, normalmente tem alguma piora na regulação do sistema endocannabinoide. Bom, uma forma de entender como isso está se manifestando no dia a dia é fazer um diário mesmo, é entender ali por escrito como está sendo a rotina dessa criança, como estão sendo esses comportamentos, quais estão sendo os gatilhos, se estão saindo do padrão ou não. Quando existe um descompasso, aí a gente entende que existe uma chance maior desse sistema estar desregulado. Por que eu falo para vocês anotarem os gatilhos? Porque o sistema endocannabinoide, ele vai responder muito a fatores externos, aquilo que vem de fora. Então, a situações de estresse, ele vai desregular. As situações de muita sobrecarga, ele tende a desregular. De muito estímulo sensorial, ele tende a desregular. De muito cansaço físico, também tende a desregular. Uma alimentação não balanceada, uma alimentação muito rica em açúcar, muito rica em industrializados, em ultraprocessados, tende a desregular o sistema endocannabinoide. Então, quando a gente consegue alinhar essas questões externas também, ter um ambiente mais tranquilo, ter uma rotina bem nítida para esse autista, evitar que ele seja exposto a situações de grandes estresses, manter uma alimentação balanceada, manter um exercício físico regular, manter principalmente estímulos de felicidade, então atividades que façam ele rir, bons momentos em família, aproveitar os hiperfocos inclusive para gerar, né, esses momentos de alegria, de felicidade, para facilitar a criação desses momentos de alegria, de felicidade. São formas de manter esse sistema mais regulado, além da suplementação com os fitoterápicos de cannabis. Então, se a gente olhar para o corpo humano como uma grande orquestra, o sistema endocannabinoide é o maestro dessa orquestra. É ele que diz a hora de subir o tom, a hora de baixar o tom, para onde vai a melodia. Então, o que a gente puder fazer de forma externa e complementar para que esse sistema fique sempre alinhado, para que esse autista tenha mais facilidade em regular o próprio corpo, a gente vai ter com certeza uma resposta no comportamento, uma resposta no dia a dia, na facilidade com que esse autista vai ter para ter mais autonomia, para demonstrar mais autonomia no dia a dia e para responder melhor às terapias, responder melhor inclusive até questões de saúde, porque a gente está falando de um sistema que controla a imunidade e a gente sabe o quanto é difícil lidar com a imunidade. Então, mantendo o sistema endocannabinoide alinhado, a gente tem aí uma imunidade muito mais forte, uma saúde muito mais forte, uma facilidade de regulação e, com certeza, autistas e familiares muito mais felizes. Por hoje é só. Clica aqui embaixo para fazer o seu quiz. Se você quiser essa apresentação também, clica aqui embaixo que ela está disponível para você baixar. E a gente se vê no próximo passo.